Numa perspectiva de captação de público, quais são os principais atrativos turísticos de Orem? Os principais atrativos turísticos de Orem consubstanciam-se em algumas áreas que são do domínio público: o património, a religiosidade, a natureza, a história e a identidade. Para além disso, temos outros atrativos que são diferenciadores e qualificadores. A gastronomia, o vinho, são também elementos diferenciadores, o vinho medieval, enquanto marca distintiva única no concelho de Orem e no país. Quais são os principais desafios no desenvolvimento do turismo em Orem? Orem tem grandes desafios relativamente à atividade turística. Tem o principal atrativo de Fátima, que atrai 6 milhões de pessoas por ano, sendo por isso um local de atratividade pura. Mas é preciso deslocarmos as pessoas e conquistarmos as pessoas que visitam Fátima a quererem visitar o resto do património. E esse também é um elemento fundamental para a atratividade turística em Orem. E temos alguns exemplos, temos algumas estruturas que podem resultar num bom plano estratégico de ação para o concelho de Orem. Como é que se pode envolver a comunidade local no setor turístico? A comunidade local é fundamental na relação que se estabelece entre a atividade turística e a comunidade local. Tem de existir uma empatia. Nós portugueses somos conhecidos por bem receber, por saber bem receber. O turismo é uma prestação de serviços e a comunidade local tem empresas, tem serviços, tem áreas que estão disponíveis, que nos últimos anos têm desenvolvido a sua ação empresarial em articulação com o turismo, mas também temos as associações, os grupos de teatro, os grupos de música, tudo isso que são pessoas da comunidade que podem ser envolvidas em várias atividades, em vários exemplos de atividades que podem ser preconizados, seja na Vila Medieval de Orem, seja no Agroal, seja em Fátima, seja nas pegadas de dinossauro, em todos estes atrativos de grande dimensão que urge potenciar no nosso concelho. Qual é a visão de longo prazo para o turismo em Orem? A visão de longo prazo tem de assentar sempre forçosamente na continuidade da espiritualidade e da fé que reside em torno de Fátima. E isso é fundamental enquanto atrativo. Mas também a recente requalificação do Castelo de Orem veio criar uma nova centralidade, assente no património, na história e na identidade do concelho. Olhando para alguns números, sabemos que à data de hoje, o Castelo de Orem já foi visitado por 12 mil pessoas. E isto tendo em conta que podemos potenciar ainda muito mais aquele que é o ex-libris do concelho em termos históricos e patrimoniais, dinamizá-lo com diversas atividades, com diversas iniciativas, como recentemente aconteceu com o Festival de Setembro, em que tivemos centenas de pessoas, milhares de pessoas, aliás, centenas de pessoas diariamente em diversas atividades, e isso foi fundamental e é fundamental para criar uma marca, uma identidade, para pôr Orem no mapa, para pôr Orem na boca das pessoas, com as pessoas a quererem visitar o nosso concelho e aquilo que ele detém. Como avalia o impacto da Jornada Mundial da Juventude para o turismo em Portugal e particularmente em Fátima? A Jornada Mundial da Juventude deixou várias sementes a germinar. Essas sementes vão dar frutos a curto, médio e longo prazo. Houve milhares de pessoas que vieram de todo o mundo e que estiveram maioritariamente em Lisboa, não nos podemos esquecer. Algumas delas vieram a Fátima. Aliás, quando as Jornadas Mundiais da Juventude terminaram, houve muitas pessoas, verificou-se um afluxo muito grande de pessoas nos dias posteriores que vieram a Fátima e, portanto, as pessoas vieram conhecer Portugal. Portugal tem o altar do mundo, que é Fátima. E pessoas que vieram às Jornadas Mundiais da Juventude motivadas pela religião vão querer, com toda a certeza, vir conhecer Fátima. Para além disso, não nos podemos esquecer dos grupos de jovens de vários pontos do mundo que estiveram no concelho de Orem e que estiveram a ser recebidos aqui no concelho de Orem e com toda a certeza quererão voltar e por isso foi um investimento que vai ter retorno em termos da visitação dos locais com componente religiosa e espiritual junto de jovens. Significa que numa esperança média de vida entre 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos
alguma destas pessoas que esteve em Portugal poderá regressar e querer visitar o nosso país, o nosso património e, em especial, o Concelho de Orem face ao Santuário de Fátima. Na sua opinião, qual a estratégia que deve o município seguir para colocar os seus recursos turísticos, nomeadamente a Vila Medieval de Orem, no roteiro dos visitantes de Fátima? Esse é o grande desafio. É o grande desafio que é, dentro de 6 milhões de pessoas que visitam anualmente Fátima, saber qual é uma percentagem que possa efetivamente descer para voltar a subir ao castelo, à Vila Medieval e conhecer aquele nosso património. Tem de haver uma conjugação de atividades e tem que haver uma interligação fundamental com os operadores turísticos. Os operadores turísticos, enquanto elementos que vendem os pacotes turísticos em termos internacionais, temos de conseguir incluir algumas atividades para que eles digam: venha conhecer Fátima, venha conhecer Aljustrel, mas fique mais uma noite e venha também conhecer o Castelo de Orem e a Vila Medieval. Mas para isso, Tânia, e quando se a Tânia fosse fazer uma visita a algum lugar, entre 2 ou 3 noites, qual seria o elemento diferenciador entre ficar 2 ou 3 noites? São estas atividades que têm que ser diferenciadoras, que têm que ser produzidas e criadas com grande dinâmica, com grande rigor. Já temos alguns elementos base, a Via Sacra ao vivo, o Festival de Setembro que terminou agora, mas há um conjunto de outros aspectos que têm que ser desenvolvidos. A musealização do Paço dos Condes, a musealização da Torre de Dona Mécia, são 2 elementos. A requalificação, por exemplo, da prisão. Tudo isto tem públicos-alvo, tem pessoas que procuram conhecer estas especificidades, que procuram conhecer estes locais e que desta forma poderão querer vir conhecer o Castelo de Orem e a Vila Medieval. E não só contribuirá para Fátima, poderá contribuir também para o resto do Concelho de Orem, pelas pessoas que pretendem ou que valorizam, por exemplo, o alojamento local. E isto também é a economia a funcionar. Porquê? Com algumas casas de volutas e alguns empresários a investir em casas para transformá-las em alojamento local, o alojamento local pode ser aqui um elemento complementar àquela que já é a grande oferta hoteleira de Fátima. Para além disso, também a reabertura da pousada Conde de Orem, que se prevê para fevereiro, março do próximo ano, segundo o Grupo Pousadas Portugal, e, portanto, conjugar aqui todos os atores, todos os protagonistas, em que cada um assume as suas responsabilidades, em que cada um cumpre com a sua parte, mas de forma articulada. A articulação aqui vai ser fundamental. A parte da articulação, a comunicação, sabermos comunicar, não desenvolver atividades em que umas estejam a decorrer ao mesmo tempo do que outras, conjugar esforços e dirigir energias para todo este potencial que é efetivamente rico e que nos enobrece enquanto orienses. Como vê o futuro do turismo religioso? O turismo do futuro religioso será cada vez mais um turismo espiritual. Nós vemos que tem-se assistido nos últimos anos a um decréscimo do número de pessoas nas paróquias, mas há simultaneamente um aumento da presença das pessoas nos santuários. Porquê? Porque cada vez mais nós desenvolvemos uma espiritualidade individual. E é uma espiritualidade individual que se encontra nos santuários, naqueles locais onde as pessoas pensam encontrar ou estarem mais perto do seu Deus, onde conseguem encontrar momentos de paz, de tranquilidade, uma relação individual que estabelecem com o divino. Fátima tem essas características, ainda que seja a cidade santuário, mariana, mãe de Deus. Fátima tem essas características e se nós passarmos por Fátima nós encontramos pessoas de vários credos, com várias crenças. Os próprios caminhos de Fátima, os caminhos de Santiago, a Rota Carmelita, quantas pessoas não percorrem todos estes caminhos em direção a Fátima, sendo que alguns deles são coincidentes, percorrem estes caminhos e vão numa caminhada existencial, numa caminhada de reflexão. E esta questão espiritual será sempre fundamental. Daí que a articulação com o Santuário de Fátima, com as autoridades religiosas e com as autoridades municipais, continuará a ser, com toda a certeza, o grande elo e a cereja no topo do bolo para continuarmos a promover aquilo que temos de melhor e que orgulhosamente temos trabalhado.